Olá, a paz do Senhor a todos. É com prazer que eu volto à presença de todos os irmãos e amigos, os irmãos das nossas igrejas, Assembleia de Deus, Ministério Unidos em Cristo, irmãos de outras igrejas co-irmãs e os nossos amigos que estão sempre junto conosco, apreciando e se colocando na presença do nosso Deus. Hoje é quarta-feira e nós estamos agora dando início a esta live com o nosso culto de estudos. Vamos ter, como toda quarta-feira, nós temos um culto de estudo, um estudo especial da Palavra de Deus que possa engrandecer a nossa vida. Amém, queridos? Muito bem. Eu queria, em primeiro lugar, convidar você para a gente estar fazendo uma oração a Deus. Amém? Vamos orar então ao Senhor? Aí no seu lar, onde você estiver, feche os teus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, estamos mais uma vez, ó Pai amado, vindo à sua presença, Senhor. Em primeiro lugar, te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de cada ente querido, Pai querido, e de cada membro da nossa igreja, de cada irmão, de cada irmã, de cada família representada pelos irmãos, de cada lar, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado e tem acampado os seus anjos ao nosso redor, nos dando todo o livramento, Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Também te peço, Senhor, fica conosco agora nos próximos minutos, ó Pai, onde estaremos, Senhor, fazendo o estudo da Tua Santa Palavra, ó Deus, para que nós possamos sentir a Tua presença em nosso meio, ó Pai. Estamos distantes uns dos outros, ó Senhor, obedecendo em primeiro lugar a Tua Santa Palavra, ó Deus. Senhor, estamos distantes fisicamente, porém nós continuamos unidos em Ti, ó Jesus. Cada um no seu lar, cada um na sua casa, buscando a Sua presença, sentindo a Tua presença, ó Pai. E sabendo que o Senhor está sendo fiel a cada um de nós e que nós devemos ser fiéis a Ti, ó Pai, em contrapartida e em agradecimento. Senhor, muito obrigado. Fica conosco nos próximos minutos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito bem. Eu já falei, quero repetir que é um prazer estar vendo você que está acompanhando conosco esta live, você que é da igreja, da nossa igreja, você que não é da nossa igreja. É um prazer estarmos juntos, honrando e edificando o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Muito bem, então eu quero começar, não vou cantar hoje não, viu? Amém. Eu não estou com a garganta muito boa, então não vou me arriscar, fazer você dar risada além do limite, não, tá bom? Muito bem, amado. Vamos então para o estudo da Palavra de Deus. Muito bem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia Sagrada, Vamos abri-la no livro de Tiago, irmão de Jesus, Tiago, e vamos ler em Tiago capítulo 1, vamos ler dos versos 22 ao verso 25, amém? Tiago, capítulo 1, versos 2 a 25, diz assim a palavra de Deus: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Presta atenção no que nós estamos lendo, viu, meu irmão? Coloque isso em prática na tua vida. É a palavra de Deus que está sendo lida aqui. Amém? Então diz assim,
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Amém? Senhor Deus, mais uma vez falamos contigo, Senhor, em oração. Meu Pai amado, eu quero te agradecer pela palavra que nós pudemos ler aqui agora, Senhor. E sobre ela nós vamos discorrer agora, meu Deus, por alguns minutos. Pai querido, fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Fala ao coração de cada um que está ouvindo, Senhor, que está assistindo esta live, ou que vai assisti-la, Senhor, no decorrer dos dias, pois a mesma ficará gravada no Facebook. Pai, que possamos sentir a Tua presença nesse estudo e possamos entender o que o Senhor quer dizer para nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém, irmã? Glória a Deus. Vamos lá, então. O livro de Tiago, no capítulo 1, que nós lemos aqui dos versos 22 ao verso 25, eu pude, nesse pequeno trecho da palavra de Deus, instituir um tema para esse trecho, para esta palavra de extrema importância. E o tema que eu coloquei nesse trecho que nós lemos é exatamente este: discípulos ou espectadores? E uma interrogação no final. Discípulos ou espectadores? Vamos discorrer sobre isso durante alguns minutos. Acompanhe comigo e que possamos ter entendimento e compreensão do que Deus quer passar para nós. Eu quero deixar claro que é uma grande alegria para mim ter novamente a oportunidade de compartilhar o pequeno entendimento que eu tenho das Escrituras Sagradas com vocês. Viu? Desta vez nós vamos observar bem de perto, de acordo com esse texto, a luta que acontece dentro da maioria de nós. Dentro de cada um de nós, a maioria de nós, sempre tem uma luta sendo travada dentro do nosso ser. Baseado no quê? Baseado em ser discípulo de Jesus, e abraçar a igreja, ou ser simplesmente um espectador na igreja e observar Jesus de longe. Essa é a grande batalha que se trava dentro da maioria de nós, da maioria. Ser realmente um discípulo, estar abraçando a igreja como a casa de Deus, ou ser um mero espectador na igreja e ficar observando o que Deus, o que Jesus quer conosco, de longe, sem compromisso nenhum. Na verdade, irmãos, essa dúvida está sempre presente na vida daqueles que frequentam, mesmo que uma vez ou outra, mesmo que de vez em quando, as nossas reuniões nas igrejas e em qualquer outra igreja. É uma dúvida que existe no coração dessas pessoas, legítima, uma dúvida legítima, porque ele está perdido. Porém, é uma dúvida que tem implicações importantes na vida de cada um de nós. Grandes implicações, e nós vamos analisar aqui algumas delas, viu? Nós temos que entender que nas igrejas, em geral, é comum encontrarmos essas duas posições que eu acabei de mostrar para vocês.
Aqueles que abraçaram a vida com Cristo em todas as suas nuances, em todas as suas implicações, e aqueles, vejam bem, e aqueles que frequentam os cultos, vão de vez em quando nos cultos, até gostam das pregações, aprendem as músicas que se cantam, que se tocam na igreja, têm uma admiração por Jesus Cristo, admira Jesus Cristo, mas preferem observar tudo à distância, e, segundo eles, uma distância segura para eles. A verdade, irmãos, que isso não é coisa de hoje em dia, não. Isso é coisa desde a época de Jesus Cristo, desde a época dele. Essa não é uma situação nova. Quando Jesus Cristo exerceu seu ministério entre nós, algumas vezes, e você sabe que a Bíblia explica isso, algumas vezes ele era acompanhado por multidões que seguiam a ele em busca, sabe do quê? De milagres. E eles seguiam Jesus na intenção de receberem, de estarem fazendo parte dos milagres que ele realizava. Viu? Eles entendiam que pela fama que Jesus Cristo tinha na época, até a fama depois daquele episódio em que ele multiplicou os pães e os peixes, muitos seguiam a ele porque sabiam, pelo menos imaginavam, que se estivessem perto dele, nem fome eles iriam passar, porque ele era milagroso e até mesmo a comida ele fazia aparecer milagrosamente. No meio da multidão havia aqueles que seguiam Jesus um pouco mais de perto, viu? Talvez nós pudéssemos chamá-los de candidatos a discípulos. Eles seguiam um pouco mais de perto, com uma outra visão, já não se preocupando só em receber milagres e estarem sendo satisfeitos no seu ego, mas nós podemos chamar esses outros que estavam um pouco mais perto de Jesus de candidatos a discípulos. Não de discípulos, mas eles estavam se candidatando talvez a ser um discípulo no futuro. Porém, eles ainda guardavam no coração certa desconfiança a respeito de quem era Jesus e do que ele pretendia aqui na terra. Muitos tinham as suas dúvidas ainda sobre o que Jesus estava fazendo aqui. Porém, existia também um grupo que eram os discípulos. E os discípulos eram o grupo que seguia Jesus porque reconheciam ele como enviado de Deus. Olha só. Eles reconheciam Jesus como enviado de Deus e estavam dispostos a ouvir a sua palavra e a segui-lo para onde quer que ele fosse. Esses eram os verdadeiros discípulos. Viu? Porque eles entendiam que Jesus verdadeiramente era enviado de Deus e estavam dispostos a dar ouvido ao que Jesus falava, sem duvidar, sem titubear, e queriam segui-lo, aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele estivesse, eles queriam estar juntos. Então esse era o grupo dos discípulos. Só que dentro deste grupo dos discípulos, havia dentro desse grupo um outro pequeno grupo, a quem Jesus chamou para perto de si, um grupo mais íntimo. Ele chamou esse grupo dentro do grupo de discípulos para ficar mais perto de si e deu a eles a missão específica de serem as colunas de sustentação para a igreja que seria criada. A esses deu-se o nome de apóstolos. A esse pequeno grupo, dentro do grupo dos discípulos, deu-se o nome de apóstolos. Pergunta para você aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. Em que grupo você está? Você está naquele grupo da multidão que corre atrás daquilo que Jesus pode oferecer? Que corre atrás dos milagres, que corre atrás da multiplicação? Você está nesse grupo, dessa multidão que corre atrás daquilo que Jesus pode oferecer? Ou você está no grupo dos simpatizantes do Evangelho, que observa de longe e desconfiado?
Analisa onde é que você se encaixa aí, meu irmão. Ou você é parte do grupo dos discípulos que decidiu seguir a Jesus por onde quer que ele vá? 3 opções para você. 3 opções. Em qual delas você se encaixa? Faça uma análise profunda da tua vida aí agora para a gente responder essa pergunta. Nós, irmãos, somos incomodados pelas palavras de Tiago que eu li no início do texto que foi lido no início. Tiago capítulo 1, dos versos 22 a 25. Depois você leia novamente aí. Esse texto que eu li, que nós lemos, nos incomoda. Sabe por quê? Esse texto ele nos desafia a nos tornarmos discípulos de Jesus e não a simples espectadores, como a maioria faz. Esse texto de Tiago está nos ensinando que nós temos que ser discípulos e não espectadores. Esse desafio que Tiago faz para mim e para você é uma prova do quanto Deus pode nos transformar. Tanto que Tiago faz esse desafio, levando em conta que ele também, mesmo sendo irmão de Jesus, era na época em que ele viveu, em que Jesus viveu, ele era um daqueles que observava a distância e desconfiado do seu próprio irmão, Jesus Cristo. Ele se infiltrava naquela classe do que ficava analisando, observando e perguntando, será mesmo? Será mesmo? Deus usou a experiência de Tiago, que se manteve longe durante todo o ministério de Jesus Cristo. Ele se manteve sempre à parte, observando e ouvindo, porém sem se comprometer. Mas assim como Tiago deixou de ser um mero observador, um mero espectador do Evangelho e se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém, você também pode deixar de ser um simples espectador das reuniões, nas nossas igrejas, para se tornar um verdadeiro e comprometido discípulo com o Senhor Jesus. Esse estudo é exatamente isto. Nós estamos aqui baseando-nos no livro de Tiago, que foi um observador, que foi um que não botava fé, mas se transformou num verdadeiro líder da igreja em Jerusalém. E você, meu irmão, você, minha irmã, você tem a chamado para ser um líder na igreja do Senhor. Você tem um chamado para você deixar de ser espectador, de ficar sempre nos últimos bancos, chegando em cima da hora, talvez saindo um pouquinho antes, entrando, se isolando, não querendo participar de nada. Ei, Jesus não quer de você a mera expectativa, não. Ele quer de você a participação. Ele quer que você seja um verdadeiro discípulo dele, aleluias. Tem muitas pessoas que, quando questionada, por que você está fazendo isso, meu irmão? Por que você não se empenha? Você não dá um pouco mais? Você não... Deus está te dando um chamado e você não quer atender. Por quê? Quando questionados, muitos afirmam que ouvem a palavra, ou que assistem cultos, ou assistem alguém pregar no meio de transmissão, tipo internet, televisão, seja lá o que for. Porém, eu quero deixar claro que ouvir as explicações sobre a Escritura, ouvir falar de Deus, ouvir alguém pregar, é uma atitude que tem valor. É bom isso, não é ruim não. Porém, as Escrituras, inclusive, complementam isso que eu estou dizendo que é bom, porque elas dizem assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir. Ah, pastor, então eu não quero me envolver, não, mas eu ouço, eu presto atenção na mensagem. Eu fico atento à pregação, eu ligo o meu rádio e fico ouvindo aí vários pastores do mundo, do Brasil, pregando, eu ligo a televisão, escuto lá, analiso R.R. Soares, esse, aquele.
Muito bom. Muito bom, porque isso pode trazer um despertamento para a tua fé, porque a palavra está dizendo que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Amém? Sempre que você desejar ouvir sobre o Evangelho de Jesus, com certeza você vai estar fazendo uma boa coisa. É bom. Na verdade, esse é o primeiro passo para as mudanças que Deus deseja fazer na sua vida. Que você ouça a palavra e que você possa ter fé no que você está ouvindo. Viu? Porém, eu quero ler para você em Romanos, o capítulo 10, o verso 14, que diz assim: como, pois, escuta bem atenção nisso agora, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Escute, continuando. E como crerão naquele de quem não ouviram a falar? Então, o que eu estou tentando dizer com isso? Que a palavra de Deus aqui, ela está em Romanos 10, 14, referendando que é bom ouvir a palavra de Deus. Como nós já lemos ali, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é bom que alguém pregue e alguém ouça. Porém, agora vem a parte mais importante. Tiago, nós lemos aqui no capítulo 1, verso 22, na parte A, ele diz assim: sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes da palavra. É bom demais ouvir a palavra de Deus. É bom demais assistir os cultos. É bom demais ouvir a pregação. Isso traz crescimento na tua fé, mas a palavra de Deus é complementada em Tiago 1:22, parte A, que diz: sejam praticantes da palavra, porque ouvir simplesmente por ouvir, a palavra vai entrar aqui, vai sair aqui, e você não vai praticar, de nada adiantou. Por isso que esse estudo está dizendo para mim e para você: deixemos de ser meros espectadores e nos tornemos discípulos de Jesus. Ah, mas eu vou na igreja. Vai, senta no último banco, chega em cima da hora, se possível, não vai cultos nenhum da semana, vai só no domingo. Quando vai? Quando vai? E se isola. Mas irmão, irmã, nós temos aqui tanta coisa que você pode estar ajudando na obra de Deus, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, não tenho tempo, eu não quero me envolver. Ei, como é que você vai ser discípulo de Jesus? Como é que você vai ser discípulo de Jesus se você é um mero espectador dentro da casa dele? Será que nós estamos praticando a palavra, meu irmão? Será que nessa situação nós estamos praticando a palavra? Será que os ensinamentos de Jesus têm se transformado em hábitos do meu dia a dia? É isso que ele está pedindo para mim e para você. Os ensinamentos dele têm que estar dentro de nós, dentro do nosso coração, sendo praticado por nós, para que se torne um hábito do nosso dia a dia. Será que o modo como eu lido com as pessoas reflete o Evangelho de Jesus? Será que eu dou testemunho como discípulo de Jesus? Ou somente ouço, somente até admiro, até gosto, até vou, mas não pratico nada? Hã? Será que a maneira como escute só, como nós, eu e você, será que a maneira como nós perguntamos, respondemos, compramos, vendemos, pedimos, reclamamos, contratamos, demitimos, trabalhamos, descansamos, ensinamos, cobramos, aprendemos e falamos, faz de mim um discípulo de Jesus? Faz de nós um discípulo de Jesus? Será que tudo isso que eu acabei de falar, as formas como eu ajo na minha vida, fazendo todas as situações, analisando todas as situações de uma vida corriqueira e normal na nossa sociedade, será que isso faz de mim um discípulo de Jesus, meu irmão? E Jesus está chamando você para ser discípulo. Ele não quer você como um mero espectador,
dentro da casa dele ou fora da casa dele, ouvindo um rádio, ouvindo uma televisão, ouvindo uma internet. Não, não. Jesus te chamou para ser discípulo. Para ser discípulo. E para ser discípulo você tem que demonstrar na sua vida, nas suas atitudes, na sua maneira de ser, que você realmente é um discípulo, que resolveu assumir Jesus Cristo como fonte de orientação para a tua vida. Os discípulos, irmãos, eles têm que estar atentos ao seu modo de viver. Por quê? Porque eles têm que refletir em suas vidas os ensinamentos de Jesus. Mas os espectadores, só os que olham, não têm essas preocupações. Para ser um espectador comum que só vai ouvir, vai analisar, basta ouvir com atenção. Vai lá e ouve, eu sou um espectador, legal, não quero compromisso com isso aí não. Mas para ser um discípulo é preciso colocar em prática os ensinamentos que Jesus determinou para mim e para você. É essa que faz a diferença entre ser um espectador, um mero espectador da palavra, um mero admirador da pessoa de Jesus, do que um praticante, viu? Do que uma pessoa que pratica os ensinamentos do Senhor Jesus conforme ele determinou. Então, chega de ser espectador. Não é isso que Deus quer de você. Para você deixar de ser um espectador, é preciso dar um passo além da simples admiração por Jesus. Você acredita em Jesus? Acredito. Puxa vida, é o Filho de Deus. É bacana. Mas então vamos fazer tal coisa para ele, vamos nos envolver. Mas não, eu estou vindo aqui na igreja, eu sento lá, eu ouço, eu canto e vou me embora. Tá bom demais, já fiz minha parte. Não. Aí você é espectador. E para deixar de ser um espectador, é necessário você dar um passo além de ser um simples admirador de Jesus. Você tem que se comprometer com um modo de vida digno dele e da casa, da igreja dele, dando o seu melhor para ele. Aí você deixa de ser um simples espectador, um mero espectador, e passa a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Você acredita nisso? Eu acho bom você acreditar, porque você tem que atender o chamado que Jesus tem para você. Ele quer você como um verdadeiro discípulo. Lá em Tiago, que nós lemos, capítulo 1, verso 22, na parte C do verso 22, afirma que dizer-se discípulo e agir como espectador não é bom. A palavra de Deus está dizendo isso para mim e para você. Você dizer que é um discípulo. Não, eu sou discípulo, eu coloco em prática isso. Mas você não age como tal. Você age como espectador. E a palavra lá em Tiago 1:22, parte C, está dizendo exatamente isso. Viu? Ele está dizendo que dizer que é um discípulo, mas agir como espectador não é bom. Sabe por quê? O que a palavra está dizendo? Ela diz assim: pois você está enganando-se a si mesmo. É isso que está escrito lá. Tiago 1:22, parte C. Quem se torna um mero espectador fica de ouvido calejado e de coração endurecido. Ele ouve, chega a calejar, ouve, tanto que ouve a palavra. Mas o coração não se abre, o coração está duro, está parecendo um coração de pedra. Eu não quero fazer isso, eu não quero, Jesus está me chamando, mas não é a minha área. Eu não quero não, eu trabalho muito, eu chego cansado. E fim de semana eu nem vou no culto, porque, meu Deus. A pessoa torna-se insensível à palavra, de tanto ouvir e não praticar. Começa a desacreditar no poder e na eficácia do Evangelho. O espectador que só ouve e não pratica. E por fim vai perdendo um pouco da fé que ele adquiriu em ouvir. E essa fé que estava no seu coração vai se dissipando. E aí é que está o perigo. Essa pessoa
Ao invés de ser um discípulo, ele se torna um crítico da palavra de Deus. E às vezes só com críticas negativas, só com críticas que vai satisfazer o seu ego, da forma como ele acha que tem que ser, como um mero espectador que não quer se envolver, mas é assim que tem que ser, e ainda vai lá e critica a igreja, critica o pastor, critica os irmãos e, se possível, critica até o próprio Senhor Jesus. Calejou o ouvido de tanto ouvir e endureceu o coração porque não praticou. Você está entendendo o que eu estou te falando, meu irmão? A princípio parece que o espectador está sempre levando vantagem sobre o discípulo. Aquele que é espectador está sempre saindo ganhando sobre o discípulo. Será? Porque parece, né? Sabe por quê? Porque ele chega nas reuniões e sai das reuniões da igreja em cima da hora ou antes do final. Ele às vezes é até educado com todos, mas não se envolve com ninguém. Ele é educado com a liderança da igreja, com o pastor, com os outros irmãos, mas não quer se envolver com mais nada. Não, minha parte eu já fiz, já passou, e eu dei muito de mim. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja que continua dando muito de si. Jesus não te chamou para você fazer uma partezinha, talvez lá no passado, e agora se acomodar e começar a esfriar na tua fé e a fugir da presença dele por omissão de fazer o que ele está te determinando. Viu? Às vezes essa pessoa não gasta nem mais tempo com oração, porque o pouco de oraçãozinha que ele faz lá, de vez em quando, uma oração na igreja, ele já acha que é muito. Não sente falta nenhuma de um estudo como esse, das Escrituras Sagradas, sabe por quê? Porque é desobediente, vai se sentir aviltado no seu ser. O que o pastor está falando aqui, isso não se aplica para mim. Que isso, rapaz? O que esse pastor pensa que é? Eu só estou aqui transmitindo para você o desejo do coração de Deus, que você seja um verdadeiro discípulo e não um mero espectador na casa dele, viu? Quem vive como espectador, meu irmão, pode pensar que é um discípulo, mas como disse Tiago, está apenas enganando-se com falsos discursos, como diz uma outra tradução. Em Tiago, capítulo 1, verso 24, parte B, diz assim: logo esquece a sua aparência. O que quer dizer isso? Tiago nos desafia, meu irmão, a colocar um fim em nossa vida de ouvintes e de espectadores, porque essa forma de lidar com a palavra de Deus não produz transformações em nossa vida, meu irmão. Não produz nenhum tipo de transformação em nossa vida. Tiago explica que essa situação é como alguém que dá uma olhada rápida no espelho, mas logo esquece o que viu. É lá, Tiago 1:24, parte B, lê lá. A palavra de Deus realmente é como um espelho que revela as nossas imperfeições e desalinhos. É como se você estivesse olhando no espelho e ela, que é a palavra de Deus, esse espelho que é a palavra de Deus, vai estar refletindo para a tua mente, para o teu coração, as tuas imperfeições e os seus desalinhos. Mas não adianta nada apenas olhar de relance, passar no espelho e olhar de relance, de longe, como quem quer cumprir uma obrigação. Lidar assim com a palavra de Deus não muda nada em nós. Viu? É isso que a palavra está dizendo. Nós temos que fazer, sabe o quê? Nós temos que olhar sem pressa. Temos que estar atentos, nos envolvendo sem pressa nenhuma de querer sair antes da hora. De não querer se envolver, porque eu já fiz muito, agora deixa os outros um pouco. Não! Praticar sem pressa. É preciso conviver com os irmãos sem pressa. É preciso estar em oração juntamente com os irmãos sem pressa. É preciso trabalhar para a obra de Deus juntamente com os irmãos sem pressa, para que você se transforme num discípulo e deixe de ser um mero espectador, meu irmão.
Assim, deixando de ser espectadores e nos tornando discípulos comprometidos com o corpo de Cristo, haverá tempo suficiente para que a palavra de Deus nos transforme. A palavra de Deus ainda diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 25, parte B. Não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Então vejam bem, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que praticar a palavra de Deus para que a fé permaneça viva no teu coração, para que você continue entrosado com as coisas de Deus, com a casa de Deus, fazendo o que Ele determinou para você e atendendo o chamado que Ele tem para você e não ficar se esquivando como um mero espectador. O irmão de Jesus, Tiago, que nós lemos, que é o texto base para esse estudo, antes ele era um espectador, mas depois ele se tornou um discípulo. Ele era um espectador que só criticava, só duvidava, só olhava de longe. Irmãos, o pedido do Senhor é que sejamos discípulos. Ele tem promessa para a tua vida. Ele tem promessa para a minha vida. Ele tem promessa para a nossa vida. Mas nós temos que ser discípulos e não espectadores simplesmente da palavra de Deus. Essa é uma promessa maravilhosa que Ele tem para mim e para você. Principalmente, sobretudo, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Tempos esses em que a vida parece insonsa e sem graça. A vida parece difícil para uns, porém ela parece desesperadora para outros. E somente sendo um discípulo do Senhor é que você vai conseguir superar todas essas aparências do mal na vida do mundo de hoje em dia. Para enfrentar tempos terríveis como esse, Tiago recomenda uma boa dobradinha. O irmão de Jesus, que escreveu aqui, que está aqui o livro dele, ele recomenda uma boa dobradinha para mim e para você. Sabe qual é a dobradinha que ele recomenda para nós? Ouvir e praticar. Não adianta nada você ouvir, que até acrescenta a tua fé, mas você sai e deixa para lá e não pratica, você não vai estar fazendo a forma como Deus quer que você faça. Para enfrentar os tempos terríveis que o mundo tem atravessado, temos que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Viu? Essa combinação de ouvir e praticar é um santo remédio para os vazios da alma de muita gente. Tanta gente que está aí sem rumo, sem destino, preocupado sem saber do amanhã, preocupado sem saber se vai sobreviver ou não, preocupado sem saber que se morrer, milhares estão morrendo. No Brasil já é hoje, há meia hora atrás eu vi o noticiário, o segundo país do mundo em que mais já morreu gente com essa pandemia. Primeiro Estados Unidos, segundo o Brasil, sabia disso? E está piorando. E aí vem a dúvida na cabeça das pessoas, e se acontecer comigo? Irmãos, os vazios das nossas almas são preenchidos em ouvirmos e praticarmos a palavra de Deus. A palavra nos desafia a lidar com quem nós somos, principalmente quando nós olhamos atentamente para o espelho, como nós lemos aqui. E o espelho nada mais é do que a palavra de Deus. A palavra de Deus desafia-nos a lidar com o Senhor. Aprendemos a lidar com Ele, com Deus Pai Todo-Poderoso, enquanto tentamos ouvir a sua voz, e também nos ensina a lidarmos com os nossos irmãos. Fazendo o quê? Colocando em prática aquilo que ouvimos e agora praticamos. Você consegue entender isso, meu irmão?
Então eu volto para você agora e te faço novamente a pergunta que eu já fiz. Em que grupo você está? Você está no grupo daquela multidão que corre atrás daquilo que Jesus pode oferecer? Dos milagres de Jesus? Ou você está no grupo dos simpatizantes do Evangelho que observam de longe? Desconfiados, será? Ih, não é comigo isso não. Ou você é parte do grupo dos discípulos que decidiu seguir Jesus Cristo por onde quer que ele vá e onde quer que ele esteja. Analise aí qual dessas três opções, em qual dessas três você se encaixa. Jesus está dizendo para você, vem, filho amado, não temas que eu sou contigo. Eu quero você como meu discípulo, que caminha comigo, que vai aonde eu vou, que entende o meu querer para você. E não como um mero espectador dentro da igreja, só ouvindo, analisando, criticando de forma às vezes maldosa e virando as costas e deixando a sua fé esfriar. Não. Jesus está dizendo para você, venha, porque eu estou te esperando. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Muito bem. Eu encerro aqui esse nosso estudo desta noite, viu? Dizendo para você, mais uma vez, Deus te quer como discípulo. Ele não te quer como um mero espectador. Não tenha medo dos tempos difíceis que estamos vivendo. Se você é um verdadeiro discípulo, aconteça o que acontecer, você sabe que estará sempre nos braços do Pai. E cumpra-se a vontade de Deus na minha, na sua, na nossa vida. Como verdadeiros discípulos que devemos ser. Amém? Muito bem, eu quero orar com você mais uma vez. Quero orar conosco mais uma vez. Por favor, mais uma vez, feche o teu olho, curve a tua cabeça e se coloque na amplidão do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, Pai querido, estamos terminando, Senhor, mais esta live, Pai. Mais esse estudo de quarta-feira, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor falou grandemente nos nossos corações. E que os teus filhos que ouviram, participaram, e que ainda vão ouvir, alguns que ainda vão ouvir a gravação, possam entender que eles têm um chamado teu, Jesus amado, para discípulos da tua seara, para estarem do teu lado, caminhando contigo e tendo a certeza que estarão na glória contigo quando tu vier buscar a tua igreja. Pai, dá força, Deus, dá ânimo, dá vontade. Senhor, dá despertamento para essas pessoas que ouviram esta mensagem. Que eles possam entender que ser discípulo não é ser um mero espectador, um mero observador, mas é alguém que se envolve com a tua obra e que se envolve com o Senhor. Coloca isso na mente e no coração dos irmãos, das pessoas que estão. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço mais uma vez, Senhor, continua nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de todo e qualquer perigo e nos livrando do ataque do inimigo. Abençoa as famílias, as crianças, os filhos, as filhas. Meu Deus, todas as pessoas que estão ouvindo, que estão participando desta live e todos os nossos irmãos e nossos familiares. Fica conosco. Senhor, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, amanhã é quinta-feira. Temos culto online. Ainda estamos no processo online, mas estamos cultuando o nosso Deus. Não paramos não e vamos continuar sempre. Amanhã, então, às 8 horas da noite, às 20 horas, o culto vai estar sendo transmitido diretamente lá de Arapongas, ao vivo, online, pelo grupo do nosso querido pastor William, viu? Então, por favor, entrem no Facebook do William, às 8 horas da noite começa o culto. Não deixa para entrar 8h20, 8h30, não, senão você perde a metade do culto. Assista o culto na íntegra, porque é online, mas é um culto de louvor e adoração a Deus.
e deve ser assistido, ouvido, presenciado e com a sua participação para que você possa realmente estar na integração com Deus. Amém? Aguardamos você amanhã, às 8 horas da noite, para o nosso culto online. Amém? Coloque suas mãos em posição de recebimento. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam amplamente derramadas sobre todos nós e somente você que crê diz amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém?